Olá pessoal, sou Rosivaldo, professor de História do 7º ano, e hoje nós vamos falar sobre como Portugal se lançou como pioneira do comércio marítimo. Bem pessoal, como nós vimos na aula anterior sobre a expansão marítima, ela aconteceu justamente porque o Estado moderno ou as monarquias absolutas, elas estavam precisando comercializar outros produtos, porque o acúmulo de metais que eles faziam já não estava rendendo mais. Já não estava mais rendendo, porque estava havendo um esgotamento das minas de metais. E o que eles fazem? Eles vão procurar outras coisas para comercializar. E havia algumas especiarias que faltava ali na Europa, como o cominho, o alho, o tempero seco e outras coisas que hoje em dia parece ser tão barato para nós, que na verdade é caro, e naquele período era muito caro também. Se hoje é caro, a gente compra eles em pouco, a gente compra uma cabeça de alho, a gente compra um pacotinho de corante, a gente compra tudo isso em pouco, tudo que faltava naquele período, os temperos secos a gente compra em pouco, e a gente não sente muito isso. Mas só que se for comprar em um volume grande, isso é um valor muito grande. Então essas especiarias ainda têm um valor grande nos dias atuais, apesar de terem vários lugares que fabricam isso. Mas só que naquele período o valor era muito alto, era como caçar ouro. E os países eles saíam para o Oriente Médio, as chamadas Índias, como os europeus daquele período chamavam ali o Oriente, eles chamavam de Índia, e eles partiam ali para o Oriente Médio, muitos desses atravessando ali o mar Mediterrâneo, como os de Genova, eles atravessavam o mar Mediterrâneo. E Portugal queria também poder comercializar e tenta expandir os seus comércios. Já desde cedo, já no século XII, Portugal tinha uma relação comercial com Flandres, que é uma região ali do norte da Bélgica. E ali no século XIII, Portugal começa a fazer uma importante aliança comercial com a Inglaterra, uma aliança comercial que vai perdurar por muito tempo mesmo. Inclusive, durante a colonização no Brasil, os ingleses são os principais aliados de Portugal. E há registros que naquela época as embarcações portugueses chegaram no norte do Oceano Atlântico e passaram também pelo mar Mediterrâneo ali nas rotas de Genova e Veneza. E só como Portugal não queria disputar com esses países, Portugal tenta fazer novas rotas, e para isso ele precisava de pessoas com técnicas e habilidades na marinha ou náuticas. E o que ajudou muito Portugal no conhecimento náutico foram os muçulmanos e judeus, que, para não serem julgados pela Santa Inquisição, eles se refugiavam nos ensinamentos náuticos para os portugueses. Para quem não sabe, a Santa Inquisição ela era um julgamento da Igreja Católica. Os hereges, eles eram julgados pela Igreja Católica ou ao exílio ou à morte até.
Só que muitas vezes a igreja ela solicitava a pessoas que eram principalmente intelectuais e que podiam ajudar o governo. Ela solicitava a essas pessoas que, para pagar sua pena, eles ajudassem o Estado, e muitos deles faziam isso. Muitos intelectuais chegaram a fazer isso, mas só que Galileu Galilei, que foi um intelectual que foi considerado um herege pela Igreja Católica, porque falou do heliocentrismo, ou seja, o Sol está no centro da Terra, o Sol como o centro das coisas. A Igreja Católica primeiro aconselhou ele a mudar o seu pensamento, só que depois ele disse que não vai mudar seu pensamento, e com isso ele é exilado e vai para sua casa, e de lá ele não podia sair para lugar nenhum, e ele morre mesmo lá em sua casa, Galileu Galilei. Então outros ajudavam, alguns judeus muçulmanos que eram experientes principalmente em técnicas de navegação e cartografia, eles ajudavam e assim tinham suas penas absorvidas. E a cartografia é algo que cresceu muito ali na Europa. Cada viagem marítima que eles faziam um desenho sobre as rotas marítimas que eles fizeram. E Portugal tem um feito muito grande, que foi naquele período entre 1487 e 1488, Portugal consegue atravessar o Cabo da Morte, considerado o Cabo da Morte, o Cabo do Terror. Portugal consegue atravessar esse cabo, que mais na frente é chamado Cabo da Boa Esperança. Contorna aquele cabo da Boa Esperança, contorna o cabo e consegue chegar no Oriente Médio. Faz uma rota que chega, dá volta ao continente africano e chega lá no continente oriental, no continente asiático. E com isso Portugal se torna pioneiro na expansão marítima. O que faz Portugal ser pioneiro na expansão marítima é justamente o auxílio da burguesia com o rei e o interesse dessa burguesia em novas mercadorias, para que pudessem enriquecer tanto eles como o rei em que eles patrocinavam. Então, os interesses burgueses, juntamente com os interesses do rei, fizeram com que Portugal tivesse essa iniciativa de expandir. E Portugal se expandiu e se tornou pioneiro. Nas viagens havia muitas dificuldades que eles sentiam, como eu já falei na aula anterior. Haviam doenças, insuficiência de alimentos e muito mais. Então, a alimentação deles chegava a ser uma alimentação por dia. Eles tinham que... havia uma prática que eles tinham que vomitar pelo menos uma vez por semana, para que eles não se sentissem mal durante a viagem, porque por causa do enjoo. E havia uma doença que ela dava muito nos marinheiros, chamada escorbuto. Escorbuto era uma doença que dava hemorragia na boca, dava dores nas conjunturas, e era uma doença que matava muitos marinheiros naquele período. E depois de um tempo, com a ciência já bem avançada mesmo, foi descoberto que essa doença ela era curada
se a pessoa, ela era evitada, quer dizer, se a pessoa tomasse vitamina C. Vitamina C que se encontra na acerola, na laranja. E as pessoas começavam a levar laranja, acerola e outros frutos que continham a vitamina C para as embarcações. Então, pessoal, é isso sobre a expansão marítima de Portugal, que se tornou um grande império marítimo que conquistou colônias desde a África até aqui na América com o Brasil, e fez um grande império marítimo e foi pioneira na expansão marítima. Depois, nas próximas aulas, nós vamos falar de Portugal na África e de Portugal na América. Valeu, pessoal, muito obrigado.